A paz do Senhor Jesus Cristo, querido irmão, você que vai estar ao alcance desse vídeo, para junto refletirmos aqui na Palavra de Deus acerca do perdão que é necessário que todo cristão ou todo ser humano esteja ciente disso, que precisa oferecer o perdão, porque o perdão vem do próprio Deus e ele requer que mantenhamos uma vida louvando e exaltando o seu nome. E perdoar é, de fato, estar adorando a Deus, louvando a Deus, cumprindo com a ordem que Ele deixou. Eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Na Bíblia, uma tradução nova, a Peshitta, ela traz uma forma maravilhosa de entender aquilo que Deus quer que nós vivamos. O perdão é uma das doutrinas mais complicada de ser obedecida, porque ela requer de nós uma abnegação, um desprendimento, descer do pedestal do orgulho, da soberba, para poder pedir perdão e também para oferecer o perdão, dar o perdão, perdoar. Tanto é difícil pedir perdão por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, quanto é difícil perdoar pelo mesmo fato. Mas eu quero convidar você a estar entendendo, nós precisamos entender, porque se não cumprirmos com essa principal doutrina da Palavra de Deus em relação àqueles que querem agradar a Deus, a gente atravanca o nosso caminho. Vamos lá. E no Salmo 130, vamos ler alguns versículos. O versículos 3 e 4 nos diz assim: Ó Yahvé, se tu retiveres o pecado, quem poderia se manter de pé? Porque de ti procede o perdão. É de Deus que procede o perdão. Vamos estarmos também fazendo uma comparação com o que Jesus deixou-nos recomendado lá em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Mas depois de ele ter ensinado a oração, ele dá um alerta, ele dá um despertar, ele exorta. O versículo 14 de Mateus 6 e o 15 nos dizem assim: porque se perdoardes aos homens suas más obras, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas más obras. Então, queridos, olha só a responsabilidade que fica sobre nós com relação ao perdão. As bênçãos de Deus, até mesmo a resposta à nossa oração, está condicionada a essa atitude nossa para com perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, que nos criticam, que zombam de nós, que escarnecem, que nos caluniam, que de alguma maneira nos traz algum agravo. Há uma necessidade em nós de perdoarmos. É fácil isso? Não, é difícil, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância. Mas se a gente quer adorar a Deus, agradar a Deus, a gente precisa descer desse pedestal. E muitas das vezes o problema fica tão agravante com pessoas com a qual a gente deveríamos dedicar carinho, respeito, manter diálogo, dividir espaço. Então a gente precisa suplicar, porque, como diz aqui, o Salmo 30, o versículo 4 diz: porque de ti pertence o perdão.
Então, o perdão, ele pertence ao Senhor. Numa tradução da Bíblia Corrigida, diz assim, no versículo 3 e 4, diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, que subsistirá? Aí o versículo 4 diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Temido aqui é respeitado, honrado. Então, se Jesus ensinou também que se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele pecou contra ti, você sofreu prejuízo e ainda deve procurar aquela pessoa que te causou o transtorno e pedir perdão. Ele não manda pedir perdão o que ofendeu. Essa questão, se quem ofendeu deveria reconhecer isso e se retratar: poxa, eu te ofendi, por favor, me perdoa. Foi uma falha minha, Deus deu espaço para a ira, para a revolta, deu brecha para o inimigo. Quem ofendeu deveria fazer isso. Todavia, Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo ainda 2 ou 3 testemunhas, um ou 2 testemunhas, porque se ele te ouvir, se ele ouvir, no caso, a pessoa, aquele grupo que foi lá, resolveu. Primeiro, ele convida que vá você a ele só e tenta argumentar, tenta corrigir a situação. Se ele não quiser, que leva pessoas para serem testemunhas. E se ele não quiser a retratação, se aquela pessoa não quiser a retratação, a Bíblia diz que aquela pessoa que não quer oferecer o perdão, ela deve ser tratada como publicano e pecador. E publicano e pecadores eram mais detestados. O publicano é porque eles eram detestados pelo povo por recolher o imposto do povo, e às vezes a maioria deles causava transtorno e eram reprovados pela população por causa da atitude incoerente deles. Todavia, é bom que entendamos que é considerado pecador aquele que não oferece o perdão. Então, e o pecador não tem direito ao reino dos céus. Muitas pessoas estão participando do cálice do Senhor, participando do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, indignamente estão participando porque o coração está cheio de rancor, de ódio, de mágoa, de revolta contra alguém, cometeu alguma coisa e carrega por anos e anos mágoa no coração sem se retratar. A Bíblia diz que a mágoa guardada no coração, ela traz um transtorno para a vida daquele que guarda a mágoa. Então, paremos e pensemos. Se o nosso coração está rancoroso, se estamos guardando mágoa, revolta contra o nosso irmão, precisamos nos humilharmos diante do Senhor. Porque não satisfaz o coração de Deus que os teus servos, que os seus filhos vivam com ódio, com mágoa contra o seu irmão. A mágoa vai se transformar em muitos problemas para a vida daquela pessoa que guarda, que armazena a mágoa. O Senhor vai permitir que os males se aproximem e causem transtorno para a vida daquela pessoa que não quer oferecer o perdão. Então, portanto, paremos e pensemos. O perdão é para ser usado. Não podemos conservarmos a mágoa no nosso coração. É claro, a gente se ira quando alguém nos ofende, quando causa-nos transtorno, é mais do que é comum. Mas a Bíblia diz: ireis, mas ela recomenda no mesmo versículo: mas não pequeis. Então, é bom que entendamos isso.
Não deixe a ira se armazenar no seu coração, e que a tendência é que ela cresça. Se você não rapidamente não recorrer à misericórdia do Senhor, reconhecer que você é tão pecador quanto aquela pessoa que pecou contra você, esse teu orgulho, essa tua soberba, quer dizer, nossa, eu também sou ser humano, se eu não vigiar também vou estar na mesma inflação. Então a gente precisa vigiar. Por isso eu gosto muito desse Salmo 130, porque ele chama essa atenção e nos exorta no tocante a isso. Mas gostei muito dessa tradução aqui, da Peshitta, e por causa da forma que ele fala, ó Yahvé é Senhor, ó Senhor, se tu retiveres os pecados, quem poderá se manter de pé? Se Deus prendeu o homem por causa dos seus erros, se Deus tirar do homem a graça por causa dos seus erros, quem é que pode subsistir? Então, a gente precisa louvar e bendizer a Deus, porque Ele tem nos dado a oportunidade do perdão, né, meus irmãos? Então, vamos estarmos refletindo nisso, buscando a presença de Deus e fugindo dessas aparências malignas, e principalmente quando temos um problema dentro da nossa própria casa, né? Às vezes o problema é com pessoas que a gente deveria estar dedicando amor, carinho, respeito, a gente está intrigado, transtornado e se enfurnando dentro da própria casa e se separando dentro de casa, separando do leito. Isso não é agradável a Deus. Então é bom que vigiemos, é bom que desçamos do pedestal do orgulho. Estou repetindo isso várias vezes, porque é aí que está o problema que causa o transtorno. Olha só, o profeta Miqueias, ele mostra a grandeza de Deus em usar de misericórdia. No versículo 18 do capítulo 7 do profeta Miqueias, nos diz assim, não há Deus como tu, que perdoa a iniquidade e remove o pecado do restante da sua herança. Não retém a ira para sempre, porque te agradaste da misericórdia. Deus se agrada de usar de misericórdia. Misericórdia é que se compadecer. Deus, sabendo da nossa fraqueza, Ele quer usar de misericórdia para conosco. Mas, às vezes, a gente é tão arrogante que a gente quer ser até superior a Deus no que tange a isso. A gente não perdoa. Deus quer que perdoemos. Mas Ele diz, não há Deus como tu. Na tradução corrigida diz, quem é semelhante a ti, Senhor, que perdoa a iniquidade e que te esquece do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Aqui, na tradução xiita, ele diz, não há Deus como tu, que perdoa a iniquidade e te remove o pecado do restante da tua... E remove o pecado do restante da tua herança. Não retém a ira para sempre, porque te agradaste na misericórdia. Aí ele diz no versículo 19, diz, ele se voltará e de nós terá misericórdia. Reunirá toda a nossa iniquidade e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Senhor, quando a Bíblia diz que Deus, Ele se esquece, irmãos, é simbólico, porque é o seguinte, na realidade, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo do passado, do nosso presente, do futuro,
E a memória de Deus, na memória de Deus nada se apaga. Porém, quando ele fala assim, te esqueces, é porque ele não considera, quando a pessoa confessa o pecado, ele não considera mais aquela falha, e ele tira a ira que ele usaria para cobrar daquela pessoa que guardou a revolta, a ira no coração. Então, por isso que quando ele fala que lança na profundeza do mar, lança no esquecimento. Então, ele não considera, não é que ele apagou da mente de Deus, que Deus não vai se lembrar mais, não. Deus não esquece de nada. Mas ele desconsidera aquele pecado que foi confessado, aquele pecado que a pessoa levou a ele e entregou na mão dele. Então, por isso, o conselho da palavra de Deus para nós é isso, é que observemos que é a mão de Deus quem trabalha em nosso favor, porque se não for a mão de Deus, nenhum de nós consegue alcançar a salvação. Pare e pense, Jesus te ama e quer te libertar. Jesus nos ama e quer nos libertar, quer tirar de nós, remover de nós as impurezas do pecado. Viu, irmãos? Então, que o Espírito Santo tenha falado profundamente no teu coração por meio dessa mensagem. Se você está guardando alguma mágoa, alguma ira contra alguém, é o momento de confessar para Deus os seus pecados, se limpar, se converter de fato, porque as bênçãos estão condicionadas à nossa atitude para com o perdão que oferecemos aos outros. Então, faça isto, faça uma autorreflexão, analise bem e entregue para Deus, deixe Deus trabalhar na sua vida e procure oferecer o perdão. Peça perdão a quem você ofendeu e perdoe quem te ofendeu. Se alguém te causou uma mágoa, mas ele não podia fazer isso comigo, ela tinha que me honrar e me ofende, me humilha, só por causa disso ou por causa daquilo. Não tenta se justificar, não. Entenda que aquela pessoa que te ofendeu é tão fraca quanto você e você precisa perdoá-la. Amém? Eu sou o pastor Zé Francisco, pertenço à IADA, a Primeira Assembleia de Deus em Áustria. Meu pastor presidente é o pastor Zé Augusto, e eu estou trabalhando ali na Assembleia de Deus, primeira congregação da IADA, ali em Carlos Sampaio. E te convido a estar, dentro da oportunidade que Deus te der, a estar conosco um dia, lá em Carlos Sampaio, para juntos adorarmos a Deus. Deus abençoe. Pare e pense. Não deixe a revolta, a mágoa morar no teu coração. Expulse-a através do perdão que você vai clamar. Oferecer a quem te ofendeu e clamar de Deus para a sua vida. Deus nos abençoe no glorioso e santo nome de Jesus. Muitas enfermidades muitos males que você pode estar enfrentando, pode ser a causa disso, de mágoa armazenada no seu coração. De repente, lá no cantinho, faça uma auto-retrospectiva, um exame na sua consciência e se lembrar-se de algo que você tem contra alguém, confesse para Deus. E se tiver oportunidade, procure aquela pessoa e peça perdão. E aí a tua vida vai mudar. Deus nos abençoe para a glória do teu nome. Amém?